Reportagem exclusiva lá no site Metrópolis, gente. Vamos lá fazer bem esse trabalho para todo mundo ficar por dentro de tudo. Exclusivo. Carlos Bolsonaro visitou o pai na embaixada da Hungria. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do filho Carlos Bolsonaro no período em que se hospedou na embaixada da Hungria em Brasília. O furo aí é do Igor Gadelha no Metrópolis. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do filho Carlos Bolsonaro na embaixada da Hungria em Brasília, no período em que se hospedou na representação diplomática em fevereiro. Segundo fontes da família Bolsonaro, Carlos seria o homem que visitou o ex-presidente brasileiro na embaixada húngara no dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. A estada de Bolsonaro na representação diplomática foi revelada pelo jornal The New York Times, o jornal americano, que teve acesso aos vídeos do sistema de segurança da embaixada. As imagens, segundo a reportagem do jornal americano, mostram que Bolsonaro chegou ao local no dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, e ficou até o dia 14 de fevereiro. Os vídeos revelam que, às 8h38 do dia 13 de fevereiro, um homem não identificado chegou no banco traseiro de um carro e adentrou nas dependências da embaixada com uma mochila. O visitante, que seria Carlos Bolsonaro, deixou o local 38 minutos depois. Nas imagens, outro homem que parece ser Bolsonaro se despede do visitante na garagem da representação diplomática. Olha só, vamos ver aqui. É a imagem de câmera, tá, gente? Querida Heleneida, obrigado. Enviei um pix de 10. O nome do titular foi o historiador. É isso mesmo, tá certo. A conta é do Carlito, tá, gente? É por isso que eu não tenho acesso aqui. Mas tá certinho. Então, com a contribuição da nossa querida Helenieda, a gente está precisando de 110 pilas de superchats ou pix, tá, gente? Muito obrigado aí a todo mundo que tá contribuindo. Vamos nos esforçar, que ontem foi um dia mais complicado aí pra gente ter, enfim, o financiamento das nossas atividades. Ó, o visitante chega com uma mochila na terça-noite. Olha lá, ele não é identificado na gravação, mas o Metrópolis apurou que é o Carluxo, tá, gente? O cabeça de nós todos. Ó, seria o Carluxo ali. Vocês estão vendo que... galera, estão pegando os filhos. Os filhos estão aparecendo nas notícias. E aí é o Bolsonaro se despedindo dele. Tchau, Carluxo. Tchau, Carluxo. Vai lá, cabeça de nós todos. O cara do gabinete do ódio. Tchau, Carluxinho. E aí o Bolsonaro volta pra dentro. É isso, gente. São câmeras de circuito interno, tá? O visitante, que seria Carlos Bolsonaro, deixou o local 38 minutos depois. Das imagens, outro homem que parece ser Bolsonaro se despede do visitante na garagem da representação diplomática. Procurados pela coluna, tanto o ex-presidente da República quanto sua assessoria de imprensa não comentaram. A coluna não conseguiu contato com Carlos Bolsonaro. A PF investiga visitas a Bolsonaro. Como a coluna noticiou mais cedo, a Polícia Federal investiga as visitas recebidas por Jair Bolsonaro no período em que o ex-presidente ficou abrigado na embaixada da Hungria em Brasília. A suspeita da PF é de que Bolsonaro possa ter usado a representação diplomática para se encontrar com aliados, com os quais ele está proibido de manter contato por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro e Orbán. Bom dia, Marli Carrara. Beijo, minha querida. Bolsonaro e Orbán. A estada de Bolsonaro na embaixada ocorreu dias após a PF apreender o passaporte do ex-presidente em investigação que apura a suposta trama golpista liderada por ele para evitar a posse de Lula. Segundo a Convenção de Viena, da qual o Brasil é signatário, as embaixadas são consideradas invioláveis sob a jurisdição de outros países, não podendo ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. Isso significa que, mesmo com a eventual ordem de prisão do Supremo, Bolsonaro não poderia ser detido dentro da embaixada sem autorização de autoridades da Hungria. O ex-presidente brasileiro, vale lembrar, mantém relação próxima
com o atual primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Os dois se encontraram em dezembro na posse de Javier Milei, em Buenos Aires. Prisão preventiva de Bolsonaro. Após a divulgação da visita de Bolsonaro à embaixada da Hungria, diversos parlamentares de esquerda passaram a pedir que o STF decrete a prisão preventiva do ex-presidente. Relator de uma série de inquéritos contra Bolsonaro no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para Bolsonaro explicar essa visita. Obrigado pelo presente de Páscoa, Marli. Obrigado, minha querida. Nossa, muito gentil da sua parte você ajudar a gente dessa forma. Marli, eu já te dei os livros de presente. Me manda e-mail, por favor, que eu mando pra você, ó, 3 livros aqui em PDF, porque você sempre contribui aqui com as nossas lives pra eu dar de presente pra você, tá? pedrozambarda@gmail.com. Se eu não mandei ainda, me avisa, eu tô meio desmemoriado. A gente precisa de 60 pilas de superchats ou pix, tá, gente? Quem puder ajudar, agradeço de coração, tá, gente? Muito obrigado aí a todos que a gente puder acompanhar. E aí vamos ver se a gente bate esses 60 pilas. O esclarecimento foi entregue pela defesa nesta quarta. Moraes, como noticiou a coluna na segunda-feira, já considerou os pedidos de asilo político como motivo para a manutenção da prisão preventiva de bolsonaristas. Em uma decisão de agosto de 2021, Moraes usou os pedidos de asilo feitos pelo ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, para apontar risco de fuga e manter o então parlamentar preso. Na época, Silveira estava detido após desrespeitar o uso de tornozeleira eletrônica. Por causa dos pedidos de asilo políticos feitos pelo deputado, Moraes negou a solicitação da defesa para que ele fosse solto. Diante da manutenção das circunstâncias fáticas que resultaram no restabelecimento da prisão, somadas à tentativa de obtenção de asilo político para evadir-se da aplicação da lei penal, a manutenção da restrição da liberdade é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, argumentou Alexandre de Moraes na decisão. Você ainda não... Moraes dá prazo de 5 dias para a PGR opinar sobre Bolsonaro em embaixada. Vamos entender aqui direitinho. Defesa de Bolsonaro afirmou que seria ilógico sugerir que o ex-presidente pediria asilo político durante o período de 2 dias em que ficou hospedado na embaixada da Hungria, em Brasília, no mês de fevereiro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da Embaixada da Hungria. Após receber o parecer da Procuradoria, o ministro vai analisar o caso. Mais cedo, a defesa de Bolsonaro afirmou que seria ilógico sugerir que o ex-presidente pediria asilo político durante o período em que ficou hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, no mês passado. A explicação foi enviada ao Supremo após Moraes dar um prazo de 48 horas para Bolsonaro explicar a sua estadia. Na segunda-feira, o jornal New York Times publicou que o ex-presidente permaneceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano hospedado na embaixada. Dias antes, em 8 de fevereiro, Bolsonaro teve o passaporte apreendido por determinação de Moraes após sofrer uma busca e apreensão durante a Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. Pelas regras internacionais, a área de embaixada é inviolável pelas autoridades brasileiras. Dessa forma, Bolsonaro estaria imune ao eventual cumprimento de um mandado de prisão. Bolsonaro é aliado do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que esteve na posse do ex-presidente em 2018. Em 2022, Bolsonaro visitou Budapeste, capital húngara, e foi recebido por Orbán. Além disso, ambos trocaram constantes elogios públicos. Reportagem do André Richter, da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas.